Caros irmãos e irmãs, aqui do canal Nossa CCB, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. A santa paz de Deus a todos, irmãos e irmãs. Amados, vamos escutar esse testemunho, santo testemunho edificante. Ele foi contado, vamos sentir a glória do céu nesses testemunhos. Ele foi contado pelo caro irmão Raimundo, lá do Piauí, Raimundinho, lá do Piauí, ancião, sabe? Então ele estava ontem congregado na central de São José do Rio Preto, 17/8. Então aí ele contou esses santos testemunhos, vamos ouvir? Qual é a finalidade desses testemunhos? Quando ouvimos ouvir testemunhos e milagres e maravilhas que Deus realizou na vida dos nossos irmãos, é importante lembrar, somos encorajados e fortalecidos na nossa fé. É importante lembrar que o propósito desses testemunhos é glorificar a Deus e não a pessoa que os conta, com que é aquele que Deus operou as maravilhas. Eles nos lembram do poder de Deus e nos conectam com o amor e a graça divina. Quando absorvemos e permanecemos dentro do relato dos testemunhos da comunhão, podemos experimentar comunhão com Deus e permitir que Ele realize milagres e maravilhas também em nossas vidas. Anima a fé, etc. É disso verdadeiramente que você precisa, irmãos e irmãs, para animar a nossa fé. Então anima aí sua fé e vamos ouvir. No final, quem sentir, vamos fazer uma oração de agradecimento e uma oração série com amém, tá? Deixe seu like no vídeo para que o YouTube... Você acha importante compartilhar esses testemunhos com outros irmãos? Então deixe seu like no vídeo que o YouTube vai fazer, sabe? Então deixe seu like no vídeo para que o YouTube recomende esse testemunho para outras pessoas, inclusive de outras religiões, para que se convertam e venham para a nossa irmandade, a nossa congregação, tá? Deus abençoe a todos, irmãos. Então vamos ouvir os santos testemunhos que Deus tenha preparado, o irmão Raimundo, lá em São José do Rio Preto. O áudio é excelente. Vamos ouvir aqui. Oportunidade que Deus me concede mais uma vez de estar aqui em Rio Preto, congregado com esta caríssima irmandade, revendo estes servos de Deus, esse ministério amigo. Eu trouxe saudações da nossa irmandade, da região onde o Senhor está dando a graça também de estar lá no sul do Piauí, e também lá no norte, lá no litoral, região de Parnaíba. Desses lugares eu trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Dou graças a Deus por muitas obras que Deus tem feito. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que deixam em nós uma confirmação da sua obra em nossa vida, da sua misericórdia, do seu cuidado. Tem livramentos que Deus faz que nós olhamos e vimos que a nossa inteira alma, irmãos, precisava que Deus aparecesse, e assim Deus tem feito com todos nós. O Senhor traz em frente de contar, eu não gosto de contar isso na igreja, é um pouco pesado, né? É um pouco pesado. Mas hoje Deus colocou no meu coração para contar uma obra que Deus fez de uma libertação a uma família. Porque, irmãos, é verdade e é até mistério que soframos prisões, como a própria palavra nos fala. Mas o tempo da liberdade divina, irmãos, ao chegar na nossa vida, ninguém impede. E eu estava numa viagem uma certa vez, e estava numa cidade, eu tinha ido lá também por questões até mesmo de trabalho. E eu conheci um casal de irmãos lá, e aquele irmão me convidou para fazer uma
uma visita ao seu sogro. Isso já fazem muitos anos. E eu falei, tá bom, irmão, se Deus prepara. Mas quando ele me falou que o sogro dele não morava na cidade, ali onde nós estávamos, falou, irmão, vai ficar difícil, porque eu estou na casa do irmão Daniel, era o irmão que eu estava hospedado lá. Mas ele insistiu, falou com o irmão Daniel, enfim, Deus preparou, marcamos um dia, e no dia fomos para aquela cidade fazer uma visita para o nosso irmão, e ele falou que o sogro dele estava muito provado. E eu fui lá na singeleza do meu coração, né? Só levar uma oração a uma família. E chegamos, fomos congregar na cidade, o culto já havia começado. Terminou o culto, ele me apresentou o sogro dele. Quando ele me apresentou o nosso irmão, um homem, um senhor, uns 65 para 70 anos, mas um homem formoso, bonito, né? Muito bonito ele. Mas por trás daquela formosura eu vi uma tristeza profunda que ele não conseguia segurar na própria alma. E eu olhei nos olhos dele e eu falei, meu Deus, como esse irmão está triste. Saudei ele esboçou um pequeno sorriso. E terminou, nós saímos para ir para a casa dele. Estava mais alguns da família. E pega a rua, deixa a rua, pega a rua, deixa a rua. Saímos da cidade e pegamos uma estrada de terra. Estradinha de terra. E eu falei para ele, irmão, seu sogro não mora na cidade então? Ele falou, não, irmão, meu sogro mora num sítio, uma chácara. E quando ele falou aquilo, eu brincando, né, com a liberdade que tinha, eu falei assim, mas essa visita vai ser muito boa, né? Chácara não falta pão de queijo, caldo de cana. E comecei a fazer uma pequena brincadeira ali com ele, mas eu vi que ele estava tenso, ele não cedeu à minha brincadeira, ele não sorriu. E quando nós andamos um pouco mais, ele falou para mim, irmão Raimundo, eu preciso falar para o irmão a prova do meu sogro. O meu sogro, irmão, foi um homem que no passado, ele mexeu com magia negra, ele fez um pacto com o adversário, ele dando a alma dele para ter o que era do adversário. E por muitos anos ele exerceu isso, se tornou famoso, aí vinham grandes personalidades em busca dos trabalhos dele. Mas até que um dia o Senhor mandou um nosso irmãozinho aí e anunciou a graça ao meu sogro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele creu. E o Senhor chamou ele, chamou minha sogra. Ele falou, na sala da casa dele aí tinha um altar de adoração ao adversário de Deus. Quando o Senhor chamou ele, ele removeu tudo isso, limpou, e a alegria entrou, transformou tudo. O Senhor começou a chamar os filhos, foi preparando casamentos, enfim, chamou a família inteira. Mas agora, irmão, tem aproximadamente 60 dias que o inimigo apareceu em pessoa para ele aí dentro dessa chácara. E falou para ele, tu esqueceste que tu tem um pacto comigo? O que é de Deus, mas o que é meu, é meu. E eu não vou mais sair daqui enquanto eu não tiver o que é meu, que era a alma. Irmão, a partir daquele dia, acabou a alegria desse lugar, a paz. As crianças não têm mais prazer de vir aí, tem medo. Aí se ouve barulhos, se ouve gemidos, se ouve gritos, se ouve tanta coisa. E a partir desse dia uma tristeza tomou o meu sogro. E ele está numa situação, irmão, que minha sogra só chora, tadinha. E ele também, à noite, madrugada, pega o carro, sai sem rumo, não fala para onde vai. E nós já estamos
com medo, irmão, de uma notícia grave. Quando ele me falou aquilo, querida irmandade, eu confesso para vocês que eu fui atacado por um medo, mas um sentimento de medo, que se eu pudesse eu tinha falado para ele: volta daqui, irmão, eu não vou, volta daqui, eu não vou, né? Mas medo mesmo. E eu fiquei e falei: irmão, mas não podia, estava lá todos os carros, a família, irmãos, e eu fiz uma oração a Deus naquele momento, já que eu não podia voltar atrás. Eu fiz uma oração a Deus sentado ali no banco do carrinho dele. Eu falei: Senhor, tu sabes muito bem que eu não vim aqui com nenhum intento da minha carne e nem tentar a Deus. Eu vim aqui na mais pura singeleza do meu coração. Eu vim aqui só trazer um abraço para um irmão que está chorando. Eu só vim orar com ele, Senhor. Eu só vim sorrir. Agora eu soube que o adversário está aí dentro e falou que não vai sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, se dependesse de mim eu voltaria para esta família, com toda a pureza do meu coração, irmão. Foi o que saiu na oração. Eu falei para esta família: hoje aí está entrando o anjo da igreja. Assim o teu povo recebe os seus servos. Mas eu, olhando para mim mesmo, vejo as minhas inconstâncias, as minhas falhas, as minhas incertezas tantas vezes. Tem piedade de mim. Faz comigo como tu fizeste com Josué naquele dia. Troca a minha vestidura, coloca uma mitra nova na minha cabeça. Eu preciso entrar puro aí nesse lugar, Senhor. Irmãos, orei desta maneira, querida irmandade. Então começou a acontecer um milagre, eu considero um milagre espiritual, porque quando eu fiz esta oração, eu perdi um pouco da minha personalidade normal, brincalhona, singela, porque a partir daquele momento nasceu uma voz aqui. Não era na minha cabeça, eu não pensava, pelo contrário, eu pensava era em outras coisas, mas aqui no meu ser, aqui nas minhas entranhas, no meu peito, nasceu uma voz que começou a clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A Ele o domínio, o poder, a glória para sempre. E aquela voz foi tomando, sabe, irmão, eu sentia ecoar dentro de mim. Eu não sei explicar para a irmandade. E aquela voz começou a clamar dentro de mim. Chegamos num lugar bonito, um arco de flores. Entramos, uma casa bonita, varanda para os 4 lados. Quando nós entramos, mas estava todo mundo sem paz, estava todo mundo sem conforto, estava todo mundo distante, meio isolado, cada um, né? Mas estamos ali os casais, tudo. A irmã foi fazer uma jantinha, nós sentamos, ele sentou assim, cabisbaixo, não falava, e ele era um homem assim de olhos verdes, bonito, mas os olhos dele estavam vermelhos, né, de tanto choro. E ali nós não tivemos nem muito diálogo, tentamos puxar uma conversa ali, os irmãos, né, mas eu já estava em espírito, nesta condição de espírito. Quando terminou, fomos orar, eu só apresentei a janta. Eu falo para a irmandade que eu comi por conveniência, né? Mas não houve um desfrutar de paladar, não teve nada. Eu jantei, quando terminou, como não tinha ambiente, eles falaram: irmão Raimundo, tem um quartinho aqui pro irmão. Tá bom, o irmão filho, colocaram, as famílias foram, a casa muito grande, as famílias foram para os quartos, e eles me colocaram lá num quartinho. Eu entrei naquele quartinho, umas janelas de madeira, eu ajoelhei e falei: Senhor, Davi falou que tu dá sono aos teus amados. Eu estou cansado, eu quero dormir, me dá sono, Senhor. Orei, deitei, apaguei e dormi. Acordei no dia seguinte por uma frechinha de sol, 7:30 da manhã, que entrou pela brecha da janela de madeira, deu assim no meu olho, eu despertei pela brecha. Na hora que eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu ouvi foi a voz dentro de mim: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né, clamando dentro de mim. Levantei, fiz minha higiene pessoal, saí. Quando saí, encontrei o irmão, o que eu conhecia, e ele estava atribulado. Falou: bom Raimundo, irmão, perdoa. Eu falei: o que aconteceu, irmão? Olha, irmão, meu sogro saiu, era 1h da manhã, nós não sabemos onde anda, onde está. Minha sogra está envergonhada ali, minhas cunhadas até foram embora, ficaram com vergonha do irmão, saíram, só estava ele, a esposa e a sogra. Eu falei: irmão, fica em paz, tá bom? Não preocupem comigo, tá tudo bem. Ele falou: irmão, não repara, eu estou ali ajudando ela a assar uns bolinhos ali para tomar um café. Eu falei: pode ir, irmão, pode ir. E sentei, era um sofás de alvenaria, irmão, e eu sentei ali naquelas almofadas, nos sofás, aquela voz clamando dentro de mim. De repente chegou, lembro demais, era um Santana verde, carro bonito, novo. Quando ele parou aquele carro lá, que ele desceu, que eu olhei para ele, eu já vi que ele estava todo vermelho de pranto, de choro. Irmãos, honra e glória a Deus. Eu estou contando isso aqui porque o Senhor me fez claro que aqui tem uma família que precisa de uma grande libertação espiritual. Irmão, quando eu pus o pé na varanda, o Espírito do Senhor me tomou em línguas, com a promessa do Espírito Santo. Irmão, e eu controlei ali baixinho, e lá vem ele entrou e sentou aqui do meu lado direito. Quando ele sentou do meu lado direito, silencioso, eu pus minha mão aqui direita na coxa dele, aqui próximo ao joelho esquerdo dele. Eu pus minha mão na coxa dele e falei assim: ô homem amado de Deus. Irmão, quando falei ô homem amado de Deus, foi como se abrisse uma champanhe, foi como os olhos dele em lágrimas, o choro veio, o pranto veio, e ele se descontrolou no pranto. Ele olhou para mim e falou: se eu sou homem amado de Deus, por que o adversário quer me matar desse jeito? Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, irmão, uma glória ainda maior veio sobre mim, irmão. Sabe, irmão, nós somos ensinadores da Irmandade, né? Mas naquele dia, irmão, não foi iniciativa, não teve atitude da minha parte. Quando veio aquela glória de Deus intensa sobre mim, eu perdi assim perdi o meu autodomínio. Eu não sei explicar, as coisas começaram a aparecer como um sonho. Eu só sei que eu catei aqui, no modo simples de expressar, catei a mão dele e saí, irmão. E o Senhor começou a nos visitar com aquela linguagem. Eu saí de dentro da sala com ele, e nós fomos indo assim nas plantas da chácara. Para mim que ia tudo abrindo, as laranjeiras iam abrindo, para mim que ia tudo abrindo, e eu levando ele, segurando, puxando. Ele era homem alto, eu sou hominho, ele era alto, irmão. Mas quando nós chegamos no arame farpado, que era a divisa da chácara dele, irmãos, para mim que eu tinha crescido, ele diminuído, eu não sei, eu só sei que eu olhei assim face a face, para eu ver a ele face a face, e o Senhor falou assim: abre os teus ouvidos e ouve, meu filho, meu servo, meu remido. O adversário falou que tu não tem parte comigo, porque tu tens pacto com ele. Assim diz aquele que era, que é e que será eternamente, que não tem mais pacto no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que se compare ao pacto do sangue inocente de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado no duro madeiro da cruz, que comprou para Deus e seu Pai povos de todas as nações, raças, tribos e línguas. Irmão, quando falou assim, olhou para lá, assim para fora, e falou assim: adversário, em outra palavra, viu, irmão, a partir de hoje nunca mais tu entrará nos termos do meu servo. Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Irmão, quando Deus selou ele com a promessa, irmão, eu não sei nem explicar muito, mas o Espírito de Deus tomava aquele irmão, sabe, irmão, era uma gratidão, eu não sei explicar, era uma alegria tão grande, uma linguagem tão maravilhosa, consoladora, poderosa. Santo é o nome do Senhor. Quando o Senhor tomou ele, novamente, irmãos, peguei ele aqui pelo pulso, e nós saímos na beira do arame farpado. Irmão, quando chegava num canto, o Senhor fazia assim: daqui desse morão pra cá me pertence, tu não entrarás mais. Entrava lá, chegava lá, desse morão pra cá me pertence, aqui tu não entrarás mais. E o Senhor, irmão, rodeou a chácara inteira fazendo isso. Quando
chegou no lugar que nós estava de princípio, saiu de mim. Quando saiu de mim, Senhor, vi que eu apertava muito o braço dele e soltei, e ele cheio de Deus. Eu olhei para baixo, estava tudo cheio de lodo, o sapato cheio de lama, estava toda a calça. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí fomos voltando para casa, baixei a cabeça e ele veio cantando um cântico espiritual em línguas tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai fazer uma libertação espiritual, irmão, na vida de alguém. Irmãos, quando entramos na casa, eu estava com a sede, e eu fui até a cozinha. O casal tinha ido mais além, e a irmã estava sozinha, a esposa, mexendo assim uns bolinhos com a varinha de madeira. Era sítio, né, irmão? Ela mexendo. Quando eu cheguei assim por trás da serva de Deus, eu fui pedir, irmã, me dê um copo de água. Mas quando eu abri minha boca, eu não consegui falar português. Quando abri minha boca e falei linguagem, aquela irmã olhou, aí ela pegou a varinha e jogou pro alto e gritou. A filha dela falou, filha, corre que o Senhor chegou na nossa casa. Aleluia. Aí a filha veio, correram para a sala, abraçaram ele. Eu fiquei na cozinha falando língua, sem água, sem nada. E quando eu voltei, estavam os três abraçados lá, e Deus libertou aquela casa completamente, irmãos, naquela manhã. Nunca mais voltei lá. Aleluia. Mas nesta noite Deus mandou contar esta obra que Deus fez na vida daquela família. E um dia eu contei isso numa igreja em São Paulo. E quando terminou, um irmão que é formado em história, né, historiador, ele chegou para mim e falou, irmão talvez não saiba disso. Antes que houvessem cartórios, antes que houvesse regulamentações de leis, era assim que os poderosos delimitavam suas áreas. Ele jogava um mourão aqui e falava, daqui para cá é meu. Ia lá, jogava um mourão, daqui para cá é meu. E foi isso que o Senhor fez naquele dia, naquele lugar onde residia aquela família, e eles ficaram libertos. E eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus, que só Deus faz isso, irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Ao subir, o servo de Deus pediu para contar uma obra que Deus fez em 1995. Naquela época eu estava passando uma prova material muito difícil. Minhas 3 crianças eram pequenas. Eu tinha uma menina de 8, e uma de 6 e uma de 4. E naquela prova difícil, passando, irmãos, muitas privações às crianças, eu tinha uma viagem para fazer para a região de Picos. E eu estava muito triste naquela manhã, e eu ia viajar porque um diácono, irmãos, ia me levar. E pela manhã passou um vendedor de algodão doce. A casa tinha um muro, a porta era fechada, mas a criança, minha pequena, ouviu aquela buzininha do vendedor de algodão doce. E a de 4 aninhos chegou para mim assim, cheia de esperança. Aí ela olhou assim para mim, desfez o sorriso e falou, não tem dinheiro, né, papai? Ela tinha 4 aninhos. Eu falei, ô filha, não tenho dinheiro. Era 50 centavos. E eu não tinha. E aquilo para mim me transpassou. Eu falei, não tenho, filha, papai não tem. Ela falou, tá bom, paizinho. Aí saiu brincando. Aquilo lá me feriu o coração. Eu fiquei numa tristeza tão grande. Quando foi para eu sair, falei para a serva de Deus, esposa, falei, bem, fica aí na comunhão. Se Deus fizer qualquer coisa, qualquer sinal, liga. O irmão falou, pode ligar, cobrar lá na casa dele. Me passa. Eu preciso, estou sem estrutura para atender. E viajei, minha alma chorando. Quando foi 2 da tarde, como não teve almoço, a irmandade já me veio contar isso. Eu tinha um vizinho, já mostrei isso para muitos que foram lá. Tinha um vizinho que morava em frente, e assim, pegado ao vizinho de frente, uma outra casa, e lá no quintal daquela família tinha uma mangueira carregada de mangas. Era tempo de manga, era final de ano. Ela estava carregada de mangas maduras, mas muita manga mesmo. Ali morava um casal, não sei se eles eram médicos ou enfermeiros, só sei que eles saíam, chegavam de branco, era o trabalho deles, saíam cedo, só voltavam à noite.
Aí a pequena foi, esta mesma pequena pegou no dedo da mãe, mostrou a mangueira, falou: mãe, compra uma manga para mim. Aí minha esposa falou para ela: Nádia, minha filha, não tem dinheiro. Pede, mamãe, pede uma manga para mim. Aí minha esposa falou: filha, não tem ninguém aí, essa casa fica fechada o dia inteiro, filha, não tem ninguém. Faz assim, vão orar, vão, minhas filhas, vão orar, vão. Aí pôs as 3 para orar, elas eram pequenas, como falei, e ficaram lá. Nisso chegou uma irmãzinha lá em casa, que às vezes aparecia lá para dar uma ajudinha para minha esposa, e era mês de muito calor, e minha esposa falou assim: Eliane, enche a bacia grande de água, para a Nádia ficar sentadinha lá, para não desidratar, sabe, irmão, o calor muito forte. E a menina começou a encher a bacia. Nisso, as crianças saíram do quarto, quando a bacia estava cheia. Aí minha esposa estava ajeitando as coisas, olhou e falou: pediu, filha? Ela falou: pedi, mamãe. Mas quando a criança falou pediu, a irmãzinha estava lá fora, incende a bacia no pátio. Irmão, veio um vento em redemoinho que roda, um dia parado que não move uma folha. Teresina é assim, quem sabe, conhece o clima rigoroso de lá. De repente veio aquele vento, e girando e jogando coisa para o alto, e o vento foi lá para a mangueira. Quando chacoalhou a mangueira lá, derrubou um tanto de manga, e o barulho das mangas caindo chamou a atenção da irmãzinha. Ela foi a primeira que viu. Quando ela viu que uma manga desprendeu e flutuou, e começou a vir para a nossa casa. Quando a manga começou a vir, ela gritou: minha esposa, Mancleusa, corre aqui, olha uma manga vindo para cá. Minha esposa correu, e lá vem a manga, irmão, flutuando, e vem passando por cima do telhado do dono da casa, cruzou a rua, passou por cima da fiação de poste, da iluminação pública que era do nosso lado, e ela veio e desceu. Quando ela chegou com 1 metro de altura, aquele controle soltou ela caiu dentro da bacia d'água. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou minha esposa num pranto, falou: vem, minhas filhas, vamos comer esta manga. Deus preparou, glória ao nome do Senhor. As crianças já eram seladas com a promessa. Minha casa virou uma festa naquele dia de tanta dificuldade. Ela ligou para mim, Deus me libertou, atendi a minha missão, e até hoje eu glorifico a Deus por esta obra que o Senhor fez. Então, irmãos, teria tantas outras, né? Mas a gente está sempre em Rio Preto, aqui congregando, né? Com a Irmandade. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Rogo das vossas orações, irmãos, para que nós possamos permanecer no que o Senhor nos tem confiado. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado, irmãos. Você viu, né, irmãos? Misericórdia, um irmão que fez um pacto com o inimigo, né? Fez um pacto, depois o inimigo foi cobrar. Agora, irmãos, tem a palavra aqui. Se sentirem, pode ficar aí na comunhão, tem a palavra foi João. Então, tá? Não se esquece, deixa seu... Se você acha que esses testemunhos é importante para que outras pessoas ouçam, para animar a fé, para converter, sabe? Então você dá um like aí que o YouTube recomenda. Então vamos ouvir a palavra agora? A palavra que o servo capítulo 14. João 14. João 14. Devido ao horário, queridos, quem não encontrou, não fica triste, ouça a leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, vê o Pai.
E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Só até aqui, irmãos. Irmãos, esta palavra o Senhor revelou agora. Eu falo com língua reta, em espírito e na presença do Espírito Santo. Irmãos, e que quando saiu as palavras que nós temos dificuldade de dialogar com Deus, não estava com esta palavra separada em consciência, nem pensei nesta palavra, e o Senhor revelou ela agora, mas na linhagem então do que o Espírito que sobre nós preside. Santo é o nome do Senhor, nos conhece, nos discerne, e tem a linhagem da dispensação de cada dia, do pão servido, do sustento da alma, não é verdade? E nos conhece, Ele enviou esta palavra, e dentro desta palavra nós percebemos a dificuldade de discernir eles a respeito do caminho de Deus manifesto para a salvação. O caminho de Deus, o caminho de Deus, ele é único.
O caminho de Deus, sendo único, irmãos, ele traça os rumos, particularmente de cada um de nós. O caminho de Deus é perfeito. No caminho de Deus, a verdade e a vida, como nós acabamos de ouvir. Então, nós vimos da dificuldade de discernir isso, de compreender. E essa dificuldade, irmãos, continua conosco. Mesmo a alma confessando que Jesus Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Às vezes nos sentimos perdidos e não discernimos os rumos de Deus. E às vezes temos dificuldade até de aceitá-los. E sofremos mais do que deveríamos sofrer. Santo é o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, o caminho que foi manifesto, todos os seus rumos foram verdadeiros. Em todos os seus caminhos, a paz, irmãos amados, foi anunciada. Houve maravilhas, houve livramentos. A sabedoria anunciou a sua voz. Houve reconhecimento de Deus no abrir da sua boca, pois a palavra diz no lugar que o homem não reconhece Deus na criação que Deus fez, como a grandeza, o brilho das estrelas ou do sol, ou a grandeza do mar. O homem reconhece Deus na loucura de uma pregação. Glória ao nome do Senhor, porque se não for por Deus e no mistério da fé, não percebe-se a manifestação da própria sabedoria em si, no falar de Deus, anunciar Deus, na verdadeira profecia. Santo é o nome do Senhor. Mas nesta noite nós estamos aqui, irmãos, e os nossos rumos estão traçados dentro do caminho de Deus. E há, irmão, diversidade entre nós, em medidas de compreender, de entender, de aceitar, a sensibilidade do próprio dom de ver um pouco mais além, ou mais próximo, ou barrar no horizonte, aleluia, do arrazoável. E disso o justo se perde, e abrem-se brechas, aleluia, na dúvida do justo abrem-se brechas, e nisso entram as incertezas, os temores, e nisso entra tanta sorte de coisas, para ferir o próprio fundamento, irmãos, do que é cristão em cada um de nós. Mas nesta noite, na multidão que aqui veio, na grandeza do segredo, do selo de cada coração, do oculto tão profundo que nem nós mesmos discernimos, o Senhor te diz: dá glória a Deus, eu sou o teu caminho, diz a palavra. Aleluia. Os teus rumos, os teus passos, mesmo que dados, muitas vezes, sem enxergar onde repousará o teu próprio pé no amanhã, como será, onde culminará, o que sucederá. Irmãos, hoje Deus tira a incerteza e as interrogações, por mais simples que seja o irmão e uma irmã que está aqui, hoje o Senhor só quer te dar paz, fé, esperança, virtude, poder do alto, aleluia, valentia, para você seguir os rumos que Deus traçou na tua vida. Manifestou-se de tantas maneiras, falou para eles de tantas formas, claras, objetivas, porque quando ele falou aqui, e disse para eles, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho.
Isso tinha sido expresso em palavras, isso tinha sido expresso em obras, isso tinha sido expresso em revelações, em pregações, em parábolas cheias de sabedoria, que ele mesmo na mesma hora revelava a ele os próprios fundamentos. Santo é o nome do Senhor. E eles falaram: mas nós não sabemos para onde tu vai, como saberemos o caminho? Irmão, aleluia, está aqui a palavra que Deus manda hoje. Ouça aí. Teve caminhos que o Senhor traçou com eles, que para eles eram caminhos de conforto, caminhos de voltar ao bem, como os caminhos que os levavam a Galileia. Eram galileus. Voltar para a Galileia era voltar para casa, era voltar para o conforto, era voltar para o meio, para o seio em que foram criados. Para eles eram caminhos bons. Quando o Senhor falou assim: Lázaro está morto, vamos lá que eu vou despertá-lo do sono, eles entenderam um caminho totalmente diferente. Falaram: Senhor, agora mesmo procuravam te matar lá, e tu tornas para lá, e tu cria um rumo de nós voltarmos para lá. E se perdiam, aleluia, na determinação dos rumos que o caminho da sabedoria decidia. Irmão, dá glória a Deus que está tudo certo. Está tudo certo os caminhos da igreja. Está tudo certo. Hoje, queira Deus que todos que estão aqui, aleluia, não tenham margem para murmurar do caminho de Deus, aleluia, dos rumos que Deus toma na obra, dos caminhos que Deus determina, da luz que raia, das transformações de uma obra viva, de um Deus vivo, de renovo. Glória ao nome do Senhor. A igreja precisa estar preparada para o renovo, e o que tiver preparado para o renovo verá a glória de Deus. Então hoje o Senhor diz: o caminho está certo. Está certo os teus rumos. Tem espinhos, está certo. Tem pedras, eu vou rolar elas. Tem espinho, eu arranco do teu caminho. Aleluia. Tem gigantes, cairão. Glória ao nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sabemos para onde tu vai, como saberemos o caminho? Eu sou o caminho. Irmão, esta resposta aqui é tudo. Esta resposta é tudo. É a resposta desta igreja. O caminho de Deus, às vezes ele sai de fronteiras. Quando o Senhor saiu dos termos de Israel para ir lá em Sidom, isso quebranta no homem as razões, ultrapassa as fronteiras do entendimento, ou do próprio juízo de dizer é bom ou ruim, o que nós próprios julgamos. Mas o que o Senhor está fazendo cruzando a fronteira, se a promessa está sobre nós? Aleluia. Eles não sabiam que a promessa era muito maior do que eles podiam julgar. Era todos os povos, nações, raças, tribos e línguas. Irmão, a promessa de Deus na tua vida é mais do que você está colocando em fronteira. Aleluia. Ultrapassa com a palavra hoje as tuas fronteiras. Deixa eu te levar. Recebe uma luz nova da minha palavra. Glória ao nome do Senhor. Silencia que eu falarei por ti. Bendito seja Deus. Receba e eu te esclarecerei. Lá fora dos termos, fora das fronteiras, fora do cabível, fora da raça, fora do sangue, fora do osso, Deus se maravilhou com a mulher e falou assim: na verdade te digo que nem Israel eu vi tanta fé. Irmão, quando nós achamos que uma fronteira é final, Deus está recomeçando uma obra ainda maior. A tua causa não está perdida, tem coisa maior. O Senhor anuncia entrar em Rio Preto para uma obra maior. Talvez não se entendam isso. Vamos lá, eu vou despertar Lázaro.
Mas, Senhor, esse caminho é de morte. Lá tem um perseguidor. Lá tem um instinto assassino que quer matar-te. Vamos. Foram, mas não entenderam. Falaram assim: vamos nós também morrer com ele. Vamos trilhar o caminho da morte. Haveria caminho da morte se ele tinha acabado de falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Hoje Deus quebranta paradigma na vida de alguém. Aqui tem verdadeiros paradigmas espirituais, fronteiras do teu entendimento. Aleluia. Hoje o Senhor quebra esses paradigmas na vida da mocidade, na vida dos pais de família, na vida dos homens e mulheres de cabelos brancos. Deixa eu te mostrar ainda um caminho ainda mais excelente. Pela tua fidelidade e amor a Deus, hoje Deus abre uma porta maior na tua vida. Não cessarei de dialogar contigo como não cessei com eles. Teve vezes aqui que Deus repetiu, mas o Senhor não é de repetições, mas Ele repetiu. Olha o que Ele falou aqui, ó. O 13 diz assim: tudo quanto perdides em meu nome, eu farei. Olha só, tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14, se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Porção dobrada. Eu sou o Pai e o Pai sou eu. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês pedirem a Ele em meu nome, eu farei. Eu e o Pai somos um. Irmão, em nome do Senhor Jesus, receba a luz desta palavra nesta noite. Arranca a vestimenta manchada da prova. Aleluia. Troca hoje os teus olhares que se barram nas fronteiras do teu entendimento. Aleluia. Nem mesmo dentro do que se manifesta. Irmão, nós estamos aí. Ali está surgindo ali uma ameaça. Sejam espirituais. Uma ameaça aqui. Uma trombeta de mudança lá. Um anúncio de aperto aqui. Um começo de perseguição lá. E nós estamos olhando e pasmamos e falamos: e nossos filhos? E nossos filhos? E nossos netos? E o que será da igreja de amanhã? Irmão, se os irmãos olharem o que o Senhor falou naquele dia da Assembleia de Jerusalém, quando eles falaram assim, ó: para servir o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que fazer não sei o que mais, tem que fazer não sei o que mais. O Espírito Santo chegou e simplificou isso. Falou: nada disso. Tão somente que se apartem da idolatria, do sangue, do sufocado, do adultério, a prostituição, ou a fornicação, que é o mesmo ato. Olha só: adultério, fornicação, prostituição, sangue, sufocado, idolatria. Vocês querem saber de uma coisa? A graça nos dá folga. Nós temos liberdade neste mundo carregado de males. Você está preocupado com as trombetas que soam, com poderosos que bradam, com espíritos que manifestem? Em nome do Senhor Jesus, como tem no final desta palavra, recebe a paz de Deus nesta noite. A igreja vai caminhar. A igreja vai marchar. Nenhum fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Marcha, igreja! Vamos adiante.
Aleluia. Se possível, dá porção dobrada. Aleluia. Para que tu compreendas os mistérios do Evangelho. Tem tantas circunstâncias aqui. Aqui hoje tem prisões, tem afrontas, tem ruas sem saída, tem pedras gigantes, tem poderosos armados. Aqui hoje tem guerra em famílias, guerra em casais. Aleluia, guerra entre amigos. Glória ao nome do Senhor. A partir desta palavra começa um rumo novo. Eu sou o caminho. Pode andar, pode crer, pode desfrutar. Solta a tua alma, assenta-te à mesa, come do banquete. O caminho às vezes saía de Jerusalém e descia rumo a Jericó, mas lá encontrou Zaqueu, lá libertou Bartimeu. Parece que era um caminho de sair das alturas e descer. Nem sempre o descer, irmãos, os irmãos dão um instantinho, minha porção é pequenininha, mas deixa eu transmitir um pouco aqui do que Deus me revela. O Senhor Jesus falou assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Se o caminho for ida, é por mim. Se for volta, é por mim. Se for relento, é por mim. Se for sob telhado, é por mim. Se for exposição, é por mim. Se for quatro paredes em segurança, é por mim. Em nome de Jesus Cristo, seja liberta agora desta preocupação. Quer saber de uma coisa, irmão? Até a depressão volta atrás. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu farei e rogarei ao Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não vos deixarei órfãos. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. É profundo, é entranhável. Aqui tem alguém que faz tempo que você não sente a presença de Deus. Hoje a lágrima volta a correr, a promessa volta a falar, a rolinha volta a cantar, a paz volta a reinar, a esperança verdeja. Entra e sai por esta palavra. Liberdade. Entrar e sair é liberdade. Às vezes a razão quer pesar, a nossa razão quer pesar no caminho, a nossa razão. Quando o Senhor estava vindo com eles, que passou por Samaria, ou Samaria, como alguém entenda, tanto faz, não é? A razão, queremos pouso. Samaritano, de jeito nenhum, tem pouso aqui para vocês. Vocês são judeus, aqui não tem lugar para vocês. Irmão, mexeu com os brios de João, um homem amoroso, manso. Mexeu com os brios de Tiago. Eles perderam o controle da situação. A afronta, o desafio, a soberba. Mexeu com os brios, está mexendo com os teus? Porque quando nós guardamos a justiça, a injustiça nos provoca. Quando nós guardamos a pureza, a imundícia nos provoca. Quando guardamos a verdade, a mentira nos provoca.
Hoje Deus mexe na estrutura dessa igreja, em carne e em espírito. Desequilibrou eles o caminho. Senhor, se tu quer das pedras, desce fogo do céu e consome eles como Elias fez. Mas o caminho de Deus era outro. Era de vida e não de morte. É de vida e não de morte. Aleluia. Eles nem perceberam. Não era melhor sair dali? Ir para outra aldeia que não fosse de samaritanos? Não era melhor desfalecer longe de inimigos? Não era melhor se abandonar à total inconsciência, fora dos termos do inimigo? O Senhor te diz hoje: eu te preparo a aldeia melhor. Você não entende, mas eu estou te tirando de perto de inimigos, para que quando tu submergeres na tua própria inconsciência, que não te dá autodefesa, você não esteja desfalecido ao lado de um inimigo, ao lado do ódio. Kamaia Lassuia, Tanamanayalia. Aleluia, vem aldeia melhor aí para ti. Acalma-te, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica comigo, aleluia. Desce dos teus ânimos, desce das tuas próprias alturas. Glória ao nome do Senhor. Fica aqui, eu te conduzirei a uma aldeia de paz e segurança. É o caminho. É o caminho. O caminho andou pelo deserto. O irmão sabe que tinha 3 caminhos que levavam da Judéia a Galiléia. Tinha margeando o Jordão, pelas campinas do Jordão. Tinha pelas montanhas de Judá, onde estava Samaria, pelo dorso de montanhas de Israel. E tinha lá pela beira do Mar Salgado, do Mediterrâneo. E o Senhor trilhou todos eles. Mas se ele foi, ou se ele veio, no caminho tinha vida e paz. Esta igreja entendeu esta palavra? Vocês sabem para onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos de onde tu veio, como saberemos o caminho? Oh, irmão, por isso que Israel falou: ora diga Israel, se não for o Senhor. Ora diga nós, se não for o Senhor. Então, irmãos, ele falou e disse: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, e não era Iscariotes, disse Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai me amará. É isso que Deus quer de ti nesta noite. Guarda a minha palavra somente. Anda, deixa Deus te conduzir, deixa os rumos que foram criados. Santo é o nome do Senhor, porque o Senhor te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou perdendo um pouco de paz ali com o telefone, irmão, mas ele falou assim: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se ele amasse, certamente exulterias por eu ter dito isto. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada dele tem em mim. Esse testemunho que Deus mandou contar hoje tudo que não é de Deus, que está ao teu redor, vai embora da tua vida por 7 caminhos.
levar, pode expulsar da tua casa, pode repreender aí no teu caminho. Lança a mão da tua fé, creia na minha palavra. Nada dele tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me enviou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Pronto, está aqui, está aqui. Haja paz, haja paz. Está além do limite, está além da condição, ultrapassou o entendimento, foi a um lugar que você não esperava, desceu, trilhou o caminho escaldante do deserto, e você tem saudade a quantas vezes eu andei pelas campinas do Jordão com meu Senhor. Agora eu estou pelas montanhas de Samaria. Glória ao nome do Eterno. Vai, igreja, em paz, e o Deus de paz não deixará cair um tio desta palavra na tua vida. Vive o Senhor para sempre. Amigos voltarão amigos, casais voltarão ao amor, famílias voltarão à unidade. O caminho novo começa a partir desta palavra. Deus seja louvado, irmão. Um caminho novo a partir desta palavra. Bom, né, irmãos? Palavra gloriosa, testemunhos gloriosos, né? Esses testemunhos, milagres, maravilhas e palavras servem para animar a fé, fortalecer, certo? Agora vamos buscar a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Uma oração rápida aqui de agradecimento e apresentando os pedidos de orações. Deixe seus pedidos de orações aqui no canal para outras pessoas, outros irmãos lerem e orar também uns pelos outros. Oramos uns pelos outros. Vamos buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, hoje nos reunimos em oração para interceder em favor uns dos outros. Reconhecemos que Tu és o nosso Pai amoroso e que ouve nossas súplicas. Neste momento queremos trazer a Tua presença, Senhor. Pedir a Tua benção e proteção sobre as suas vidas. Pedimos que Tu cuides dos enfermos, concedendo-lhes cura e alívio às dores. Pedimos também que estejas presente na vida daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que possas abrir portas de provisão e provenha todas as coisas e oportunidades em suas vidas. Rogamos também para aqueles que estão enfrentando conflitos em seus relacionamentos, que possas trazer reconciliação e restauração aos familiares. Pedimos que sejas uma fonte de conforto e força para todos aqueles que estão enfrentando momentos de tristeza, angústia ou solidão e outras necessidades. Senhor, sabemos que és um Deus de amor e misericórdia e pedimos que derrame sobre cada um de nós a Tua graça e favor, que nossas vidas sejam transformadas pelo Teu poder e que possamos viver de acordo com Teus princípios. Agradecemos-te, Senhor, por ouvires as nossas orações e por estares sempre presente em nossas vidas. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a nossa oração possa trazer conforto e esperança a todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos, nossas irmandades da Congregação Cristã no Brasil e os que estão aqui no canal Nossa CCB. Amém? Amém. Então, irmãos, sente a comunhão, se inscreve no canal, deixa seu like para o YouTube, compartilhar
essa gloriosa palavra e esses santos testemunhos. Aí o YouTube recomenda e outras pessoas animam a fé de outras pessoas. Deus abençoe a todos.